Então, pessoal, vamos fazer aí nosso resumo, né? Depois vamos lá para as nossas atividades. Lembrando que essas questões são questões mais de conhecimento, saber como funciona e como você... como aquele equipamento todo lá está funcionando. Aí você tem uma noção, não é por causa disso, daquilo, uma corrente induzida, campo magnético, campo elétrico. Você vai ter uma noção bem legal sobre isso. Beleza? Quando for comprar um motor também, você vai ter noção. Então, vamos lá, começando? Nosso resumo aí da aula 42, Indução Eletromagnética, parte 1. A indução eletromagnética, fenômeno relacionado ao aparecimento de uma corrente elétrica em um condutor imerso em um campo magnético. Quando ocorre variação do fluxo que o atravessa, né? O campo magnético está passando por esse objeto, que são vários, né, que dá para fazer. Um deles é o experimento de Faraday. Ele pegou um anel metálico aqui, né? De um lado enrolou um filamento e do outro filamento. O que ele queria saber se essa corrente elétrica que saísse da bateria iria gerar um campo magnético, esse campo magnético gerar uma corrente elétrica dentro do anel e essa corrente elétrica gerar outro campo magnético para aí surgir uma corrente neste outro fio. Então, são várias sucessões aí até chegar no que ele queria, que era medir. Então, ele conseguiu. Bom, a versão mais difundida da lei de Faraday afirma a força eletromotriz induzida em qualquer circuito fechado é igual ao negativo da variação do fluxo magnético com o tempo na área delimitada pelo circuito. Você tem que calcular a área aí, mas sempre é dado para você. Geralmente um retângulo ou um quadrado. Multiplica lado vezes lado. Aqui mostrando o inverso, né, que ele quis comprovar, que foi passar um ímã dentro de uma bobina e verificar se ia gerar uma corrente elétrica, que era o que ele queria fazer para gerar, né, transformar na realidade outro tipo de energia magnética em energia elétrica. Variação do fluxo causado pela variação do campo magnético B, que é exatamente esse fundamento que é usado para gerar energia elétrica aí. Lógico, o movimento desses ímãs é eólica, água, vento, combustão e tudo mais. A variação de fluxo causada pela variação de uma área, quando essa espira está entrando em um campo magnético. Observe que a área A, através do qual ocorre o fluxo, varia conforme a espira se movimenta. Quando aumenta, surge uma corrente em determinado sentido. O que é A? É a área que está dentro do campo. Quanto maior essa área, maior vai ser esse fluxo aí. Quando A diminui, surge corrente em sentido contrário, quando já está saindo, né, deste campo. Quando a espira está em repouso ou totalmente mergulhada, não há surgimento da corrente, porque não há variação do fluxo. Não está variando a área da espira, né? E também quando há um giro. Se houver um giro aí, a variação do fluxo causado pela variação do ângulo. Você girar essa espira, você vai ter aí também o surgimento de uma corrente elétrica, porque vai estar variando, vai estar movimentando. Beleza? Então agora vocês vão lá para a atividade de sala, né, gente? Então daqui a pouquinho nós voltamos corrigindo. Vamos lá. Então vamos lá tirar logo essas dúvidas, né? E ver se vocês fizeram o mesmo caminho que a gente aqui. Vamos começar? Então aí tirando dúvidas, resolução da atividade de sala. Questão número 1. A Costa Rica, em 2015, chegou muito próximo de gerar 100% de sua energia elétrica a partir de fontes renováveis, que é a melhor coisa que existe. Por quê? Você não vai agredir a natureza. Como a hídrica, a eólica e a geotérmica, né? Utilizando aí gases que saem da terra, né? Vêm com uma certa temperatura para movimentar, que na realidade é a mais barata que tem. Em região vulcânica também, não vai ser em qualquer lugar que vai ter isso.
A lei da física que permite a construção de geradores que transformam em outras formas, geradores, né, que transformam outras formas de energia em energia elétrica, é a lei de Faraday, que pode ser mais bem definida pela seguinte declaração. Dentre todas essas, vocês analisaram, e uma delas fala sobre a lei de Faraday, né? Fala de uma força eletromotriz que vai ser aí induzida em relação à questão da variação do fluxo magnético, né? Então, com certeza, leram direitinho, olharam os textos e sabem que a resposta correta é a letra E, né? A força eletromotriz induzida em uma espira é proporcional à taxa de variação do fluxo magnético em relação ao tempo gasto para realizar este trabalho, né? Então, aí, opa, volta, pincel. Voltou. Bom, realizar essa variação. Então, é uma questão mais para aplicar a lei de Faraday aí. Questão de número 2. Uma espira está imersa em um campo magnético, certo? E a intensidade do fluxo magnético que atravessa é igual a 4 vezes 10 a menos 6. Em um intervalo de 20 segundos. A intensidade do campo magnético é reduzida a zero. Então, eu saí desse valor para zero. Determine o valor da fé induzida na espira neste intervalo de tempo. Então, você tem aí o negativo, certo? Lembrando que você vai ter esse negativo com o final menos inicial. O final é zero, né? O restante que você vai ter aí, menos 4 vezes 10 a menos 6 dividido para 20. Você vai eliminar o negativo com o negativo, né? Simplificar, dividir 4 por 20, 0,2, e colocar em notação científica. E aí achar a resposta correta. Porque todas as suas opções estão em notação científica. Então, só que aí o que acontece? Vai que a pessoa não prestou atenção, coloca aqui, ó, coloca errado. Tá vendo? Acaba errando uma questão por não saber passar a vírgula ou para a direita ou para a esquerda. Então, são questões apenas de substituição. A primeira para aplicar, né, a lei de Faraday. A segunda é aplicar só que a equação, chegando aí no resultado final. Bom, dando continuidade, determine o fluxo magnético em Webers sobre uma espira quadrada com lado 20 centímetros. Olha aqui, ó, centímetros, né? Sob influência de um campo magnético perpendicular à reta normal ao plano dessa espira e de módulo 100 Tesla. Olha só, quando ele fala aqui, ó, perpendicular à reta normal, ele não é perpendicular em relação, ó, quando ele fala sobre uma espira, não é em relação à espira. É a reta normal, campo é perpendicular à reta normal, plano dessa espira. Então, se você pensar, pessoal, olha só. Se você tem um objeto, está aqui, essa espira, vamos dizer assim. Saindo dela, eu tenho a reta normal. Todo o plano sai uma reta normal. Então, está falando aí que é perpendicular à reta normal que sai da espira. Se é perpendicular à reta normal, ele vai estar na mesma direção de quem? Da espira. Então, é como se essa espira estivesse entrando e o campo magnético fosse paralelo a ela. Porque falou que é perpendicular à reta normal. Então, a reta normal está nesse sentido aqui, ó, como se viesse para mim. Então, os dois acabam estando paralelos. E o que acontece quando eles são paralelos? Vamos dar uma olhada lá? Então, quando eles são paralelos, o que acontece? O campo magnético é perpendicular ao plano da espira, o que significa que não existe linhas de campo magnético passando pelo material, como eu falei para vocês. O campo e a espira são paralelos. Portanto, nesse caso, o fluxo magnético é nulo, conforme a representação a seguir. Quer comprovar? Cosseno de 90.
cosseno de 90 é 0. Então, quando eu tenho 0 aqui, na multiplicação zera tudo. Então, meu fluxo aí é 0. Não podendo achar um valor diferente desse. Então, essa questão foi mais analisando esta frase aqui, ó, reta normal ao plano da espira. Prestou atenção, não vai errar a questão. Acho que é uma questão mais de interpretação do que outra coisa. Bom, então vamos lá para a nossa questão de Enem. Aí 0. Nossa questão de Enem. Vamos lá. Uma espira circular de raio 0,2 metros está sob influência de um campo magnético de módulo 5 Tesla. Então, 0,2 metros. Determine o fluxo magnético sobre a espira considerando que o ângulo entre, no caso, o vetor campo magnético e a reta normal ao plano dessa espira seja 60. Então, aí ó, já é diferente de 0 e diferente de 90. Cosseno de 60 é meio, né? Porque se você fosse usar cosseno de 30, aí 3 sobre 2 ia dificultar bastante aí nossos cálculos. Π aproximadamente 3, que é 3,14. Então, aqui nós estamos usando os dados para facilitar a nossa vida. Primeiro, eu tenho φ vezes B, área, cosseno de 60. Como calculo a área? Só que a área é de uma espira, né? Então, você vai fazer o quê? A espira está aqui, você está calculando essa área aqui dentro, não é? 2πr é a circunferência. πr ao quadrado é a área dessa espira. Então, para calcular a espira, fica fácil. Eu vou ter B, πr ao quadrado. Aqui a minha área, olha só. Substituindo, π vale 3, raio é 0,2 ao quadrado, B vale 5 e cosseno de 60, 0,5. Multiplicando esses valores, 0,2 eleva ao quadrado, multiplico 3 vezes 5, 15 e depois por meio. Todo esse resultado que der aqui, na multiplicação por meio, vai dar metade. Então, daria 0,6 vezes 0,5, 0,3. Chegando aí na minha resposta final. Vou deixar um pouquinho para vocês acompanharem cada passo. Lembrando da matemática, é necessário saber calcular a área de um quadrado, lado vezes lado, área de um círculo, πr ao quadrado, para poder fazer as questões. Então, um pré-requisito aqui é saber calcular a área e utilizar na questão. Bom, então, pessoal, olha só, toda vez que nós falamos que a matemática é uma ferramenta fundamental para tudo, porque através da matemática nós achamos resultados. Então, a matemática ela explica o universo de uma forma através de equações. O que é que nós usamos agora? Principalmente potência de 10 e cálculo de área. Mas o cálculo de área é bem fácil, né? Quando é um quadrado, todos os lados iguais, lado vezes lado. Aí um retângulo, a mesma coisa, retângulo é lado vezes lado. Um círculo não dá para fazer isso, né? Que você não tem lado. Então, o que você faz? πr ao quadrado. Lembrando das equaçõezinhas lá, quando você calcula, por exemplo, potência de 10, vírgula para a direita, vírgula para a esquerda, chega no resultado bem tranquilo, beleza? Então, sempre presta atenção, lê que vocês viram na questão anterior, ele te deu a dica dizendo lá que era 90 graus, então cosseno de 90, eu vou ter o quê? 0. Então, o campo fica praticamente paralelo à espira. Então, prestando atenção nos detalhes, você resolve as questões bem tranquilamente. Então, pessoal, beleza? Até a próxima aula. Tchau!